Hoje nós vamos falar sobre como superar as pressões do dia a dia, né? Como a gente pode fazer para ficar menos esgotado com todos os nossos afazeres, né? Com tudo aquilo que a gente tem que dar conta e também com as nossas angústias, com as nossas preocupações, as coisas que nos deixam com o coração frio, né? A cabeça quente. Eu não sei se você participou, mas nesse fim de semana eu fiz uma enquete aqui nos stories perguntando quais eram as fontes de preocupação que te deixavam de cabeça quente. Aí muito curioso, pessoal, o resultado. Uma grande parte das pessoas disseram que era com o trabalho. O chefe, o trabalho, responderam emprego, responderam as dificuldades no trabalho. Boa parte estava insatisfeita com o trabalho que tem. E uma outra parte, igualmente grande, respondeu que era falta do trabalho. Então, insatisfeito pelo trabalho que tem, outro insatisfeito pelo trabalho que não tem. Então, muitas pessoas estão muito angustiadas, né? Angustiadas com o trabalho, seja a falta dele ou seja a presença dele. Uma outra coisa que a gente viu é que o resto, né, os demais que não colocaram o trabalho ou as finanças como principal fonte de calor, né, para a cabeça quente, tiveram vários motivos muito diferentes. E eu achei muito curioso, porque tem cada coisa que esquenta a cabeça que é possível da gente imaginar isso, mas é curioso de ver, né, quais são as fontes que roubam a nossa paz. Então tinha assim lá a conversão de alguém da minha família, a conversão do meu esposo, a conversão do meu filho, a conversão da minha tia, sei lá. Muitas mulheres responderam o marido. Qual é a sua maior fonte de preocupação? O marido. Você não escreveu lá, não? Não respondi ainda, não. Vou responder. Dizendo que a fonte de preocupação é o esposo, né? Enfim, aí outras colocavam que são as crianças, que tinha muita coisa. Tem mulheres que dizem que o fato de não conseguir dirigir, né, que não tirar a carteira de motorista, tira a paz, né? A Claudete está dizendo que respondeu, a Tica também, a Deise, ela... Então, eu estou querendo fazer esse apanhado aqui para vocês, porque as fontes de preocupação são muitas, né? São muitas fontes de preocupação. E quando eu interajo com as pessoas, porque muita gente responde, mas depois vem me contar, né? Vem escrever para nós, para partilhar um pouco da história, querer dicas, sei lá, querer opinião, querer algum aconselhamento. Muitas pessoas me escrevem. E o que eu vejo muito, pessoal, é as pessoas me escreverem assim, ó. Mateus, eu rezo, e Deus não me ajuda. Deus não dá a resposta que eu preciso. Deus não traz o alívio, Ele não traz o dinheiro, Ele não traz a conversão, Ele não traz... Eu não aguento mais, eu estou perseverando na oração, mas eu tenho muita dificuldade, Deus não... Enfim. Ele não faz o que eu peço. Olha aí. Aí aqui, para nós, uma primeira reflexão. Deus não é nosso servo. Deus não está na nossa vida para simplesmente nos apoiar, simplesmente nos ajudar. Claro que Ele faz isso, mas antes Ele quer que você se entregue totalmente a Ele, né? Então, por exemplo, se você pede um emprego, né? E aí, eventualmente ele te entrega, né? Abre as portas de um emprego para você, ele não produziu em você o efeito espiritual que ele gostaria de ter promovido, que é a sua conversão total do seu coração, né?
Então, nós temos a mania de colocar Deus como se ele fosse um alicerce para nós e não o ponto de chegada, o destino. Nós não temos a vida orientada para Deus, né? Nós achamos que ele é simplesmente um apoio, como se fosse um 0800. Eu ligo, manda para mim um emprego ou manda para mim a conversão de alguém e aí depois você desliga o telefone, porque o que me interessa de ti, Senhor, é o que você pode me trazer de útil. As pessoas veem o relacionamento com Deus como uma espécie de utilidade. Deus, se ele me for útil, então eu fico muito alegre com Deus. Agora, se ele não fizer o que eu quero, então eu fico triste, fico angustiado com Deus. E a verdade é, pessoal, que nós ficamos, né, com o interior agitado, estremecidos, porque nós não estamos abastecidos do amor de Deus. Se nós tivéssemos primeiro o hábito de nos encher do amor dele, nos encher da presença dele, talvez as angústias do dia, as questões do dia fossem mais facilmente vencidas, não é? Eu quero ler para vocês agora aqui uma passagem. Eu pedi para que vocês pegassem a Bíblia. Pedi aqui para a Camila ler para a gente, tá? Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. O que diz aí, amor? Diz assim: venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas, porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Então vejam, essa aqui é uma primeira passagem que eu queria propor para vocês, está em Mateus 11, 28, né? Veja só uma coisa curiosa aqui, pessoal. Jesus diz assim: venham a mim, vocês que estão cansados, que eu vos darei descanso. Olha que curioso que ele fala. Mas pensa uma coisa comigo. Eu vou e não consigo descansar. Eu rezo, Mateus, e não consigo, e não tenho descanso que Jesus promete aí. Eu vos dou a minha paz, né? Eu vos deixo a minha paz. Eu rezo, vou na missa, rezo o texto, não tem paz. Por quê? Tem alguma coisa de errado aí, não tem, pessoal? Tem ou não tem? Venham a mim que eu te dou a paz, venham a mim que eu vou aliviar você do seu fardo. Você vai e não encontra. Será que essas promessas de Jesus, qual será a chave dessa questão? É que ele fala assim, ó: venham a mim todos vocês que estão cansados. Quando ele fala venham a mim, ele não fala assim, traga para mim o seu probleminha que eu vou resolver o seu probleminha. Ele fala, venha a mim, converta o seu coração, coloque o meu nome, o meu reino em primeiro lugar na sua vida. Venham a mim todos vós que estão cansados. Então veja, o que o Senhor quer aqui, pessoal, é que a gente vá até Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, né? Vou ler para vocês aqui agora Mateus 22. Abra aí, Mateus 22. Tá bom? O que diz Mateus 22, versículo 37? Vou ler para vocês. Mateus 22, 37. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. Mateus 22, 37. Então veja, quando ele fala, venham a mim, todos vós que estão cansados, você pode, irmão, ser específico.
Você pode colocar lá seu pedido bem bonitinho. Eu gostaria da conversão de Ana Lúcia Lemos Simão, né? É o nome da minha mãe, gente. Oi, mãe. Boa noite. Eu quero a conversão do meu esposo. Ou eu quero um emprego novo para minha filha. Ou eu quero a cura de uma doença. Tá tudo bem. Mas só lembra que o Senhor não é 0800 para ficar resolvendo seus problemas. O que Ele quer é que você ponha Ele em primeiro lugar na sua vida. Porque quando você põe o Senhor em primeiro lugar na sua vida, todo o resto se resolve. Porque você encontra a fonte de toda alegria, de toda paz, de toda sabedoria, de toda tranquilidade. Esse é o ponto aqui que eu estou falando para vocês. Existe uma inversão, entende? Você passa o dia inteiro esgotado resolvendo seus problemas, depois você vai querer falar com Deus. Não. Se abastece do amor de Deus, se abastece da palavra, se abastece da oração, da presença dEle. Entrega para Ele não só os seus pedidos, não só as suas intenções, entrega para Ele o seu coração, o seu intelecto. Amai o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Só que a nossa parte humana não nos deixa fazer isso. Nós somos frutos do pecado, como diz São Paulo, o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, e só faço o mal que eu não gostaria. Vocês conhecem bem essa passagem, não preciso ler aqui. Então esse é o ponto. Pessoal, eu quero ler uma outra passagem, que também ajuda muito a gente a refletir hoje aqui. Essa passagem agora, eu vou cortar o seu coração com ela, hein? Essa é a minha promessa. Olha aqui. Muitas fontes de preocupação. Muitas pessoas me escrevendo vários motivos. E eu não sei qual é o seu. Não sei. Mas o que eu vou ler aqui agora serve para você. Porque serve para mim, serve para Camila, serve para todo mundo. E a gente não tem o hábito de ler. Mateus, indica um livro. Está aqui, ó. Esse é o livro. E esse livro aqui, as palavras dele têm poder. Porque ele é Jesus. Em João capítulo 1, versículo 1 já diz. Jesus é o Verbo que se fez carne. O Verbo é a palavra. Então Jesus é a palavra, tá bom? Então a gente pode se alimentar dele todos os dias. Eu vou ler para você aqui agora. Presta bem atenção, meu irmão. Eu vou ler. Olha aqui. Mateus 6, 25. O que houve, amor? Mistério aqui. Alguma coisa caiu que nós não sabemos o que foi. Mas eu vou ler para vocês aqui Mateus 6, 25. Olha aqui, amor, o que eu estava falando. Muitas fontes de angústia, preocupação, que todo mundo escreveu no fim de semana. Mas olha o que diz Mateus 6, 25. Por isso eu vos digo, não fiquem preocupados com a sua vida. Olha aqui. Não estou inventando não, gente. Abre sua Bíblia aí. Mateus 6, 25. Por isso é o que eu vos digo. Não fiquem preocupados com a sua vida. Vou continuar. Com o que comer, nem com o corpo, nem com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais que a comida? E o corpo não vale mais que a roupa? Olhem os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que vocês não valem mais que os pássaros? Quem de vocês pode acrescentar só 1 centímetro à custa de se preocupar com isso? E por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olha aqui. Olhem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, lhes digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, muito mais Ele fará por você, gente de pouca fé. Palavra da salvação, gente. É o Evangelho de Jesus Cristo, que a gente deveria viver. Olha aqui, eu vou continuar, é bem breve. Portanto, não fiquem preocupados, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos
é que ficam preocupados com essas coisas. Os pagãos são as pessoas que não creem, que não seguem, né? O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, olha aqui o que eu estava falando agora há pouco, olha aqui, vou fechar, hein? Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça. E Deus dará a vocês em acréscimo todas as outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será dado em acréscimo. E por fim, a palavra diz assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade. Então, essa é uma passagem muito forte, né? Mas que, de novo, reforça o que eu estou dizendo. Será que Jesus não alivia os fardos? Será que eu deveria ficar preocupado? Acontece que nós não trabalhamos a nossa parte humana. A gente não trabalha em oração pedindo a graça a Deus que Ele converta o nosso coração para que a gente viva a palavra dEle. A gente vai pedir, né? 0800, Senhor, eu quero um novo emprego, Senhor, arruma. Isso aí tudo é importante, gente. Eu não estou desmerecendo. A gente também reza com as intenções. Acabamos de rezar pela Ana Luísa aqui. Nós estamos falando. A gente reza por isso. Mas o processo é estar junto a Deus. Não é só o ato de pedir, né? É um contexto todo, né? Todo o contexto. É viver a vida voltada para Deus, voltada para Jesus, né? Tem os seus ensinamentos. Buscai primeiro o reino de Deus. E tudo mais vos será dado em acréscimo. Vou ler. Eu rezo sempre com as meninas antes de dormir, para que Deus coloque em nosso coração, para que a cada dia a gente almeje, a gente deseje mais as coisas do alto, né? Porque hoje em dia é tudo tão mundano, né? Tudo que a gente vê, se a gente abre internet, televisão, tudo que a gente vê nos faz almejar tudo as coisas do mundo, né? Então a gente vai aí contra essa corrente, né? O que eu rezo, o que eu sempre peço, e que a gente tenta colocar no coraçãozinho deles, é que eles almejem totalmente o contrário, né? Do que o mundo nos leva a almejar. Então que a gente almeje sempre as coisas de Deus, as coisas do céu. E é um passo de cada vez, cada dia a gente aos pouquinhos vai entrando nessa confiança, nesse processo de caminhar com Deus, e tudo vai se ajeitando. Com certeza. Um passo de cada vez, mas a gente tem que se comprometer com algumas coisas. Vocês entendem? A gente precisa fazer a nossa parte. A gente já vai falar disso. Mas o que eu queria dizer aqui? Olha só o que diz, respondendo aquela pergunta que eu fiz para você. Mas por que Deus não responde as minhas orações? Por que Deus não faz o que eu peço a Ele para fazer? Dá uma olhada. João, capítulo 15, versículo 5. Abre aí. João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem fica unido a mim, e eu nele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha aí. Quem não fica unido a mim será jogado fora como um ramo e secará. Esses ramos serão juntados e jogados no fogo e queimados. Olha aí, gente. Jesus está falando isso, não sou eu, não. Aí, por fim, ele diz assim, olha que bonito. E para fechar um pouco dessa primeira parte desse contexto que eu estou fazendo. Se vocês ficarem unidos a mim e minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que vocês quiserem, que será concedido a vocês. Olha que bonito. Isso é uma promessa de Jesus, mais uma promessa dele. Mas o que ele diz aqui? Primeiro, você precisa unir o seu coração ao meu. Primeiro, você se entrega todo a mim. Depois, todo o resto vos será dado em acréscimo. E peça o que você quiser pedir, que se você estiver em comunhão comigo, nada eu te negarei. E é por isso que Jesus não nega nada
para Nossa Senhora. É por isso que Jesus não nega nada para os santos. Por quê? Porque eles estão unidos a Ele. Né? Mas, Mateus, por que Jesus não dá direto? Por que Ele dá pelos santos? Não podia dar direto? É muito engraçado. Ontem eu e a Camila fizemos 13 anos de casado. 13 anos que nós casamos, contraímos matrimônio, né? E eu dei um presente para ela de manhã. De manhã chegou aqui um presente. E na hora que tocou a campainha, eu mandei as meninas na frente. Falei, vai lá, pega e entrega para a mamãe o presente, que chegou aqui em casa. Então, a psicologia de Deus é igual. Ele que dá o presente para nós, não são os santos. Não é Nossa Senhora. Ele que dá. Só que Ele dá por meio da intercessão deles. Para quê? Para que eles se alegrem junto, como as crianças fizeram com ela. As crianças dando o presente para ela, deixaram ela muito alegre, porque receber das mãos da criança é melhor do que receber das mãos de um entregador ou de alguém que você não conhece, não é verdade? Só que ela sabia que era meu presente. Vocês entenderam a psicologia católica? É assim que funciona, gente. Nossa Senhora e os santos não têm poder próprio. Eles dispensam as graças, eles distribuem as graças que Jesus nos concede. Vamos caminhar um pouco agora já falando sobre fazer a nossa parte. Mas então, Mateus, muito bonito isso que você está falando. Parece que faz sentido. Então eu tenho que caminhar num processo de conversão. Eu tenho que caminhar num processo de entregar meu coração ao Senhor, de ser todo dele. É isso que é o Renova-me. O Renova-me são 8 semanas para você entender um pouco sobre você e entregar seu coração todo para Deus. Trabalhando a parte humana, tá bom? Isso é que é o Renova-me. Mas você pode continuar aqui conosco fazendo isso também aos pouquinhos até que chegar a sua hora de fazer o programa se você se interessar por isso. Senão, não tem problema, pessoal. Isso não é o único caminho, tá bom? O importante é você fazer a sua parte. Eu vou propor aqui hoje algo que seja fácil e que você consegue fazer, você já vai entender o que é. Além da novena que nós combinamos, né? 9 semanas seguidas, tá bom? Quem vier as novenas conosco, quem fizer o que eu estou propondo e escrever lá, no final da novena eu vou dar um presente aqui, mas eu falo depois sobre isso. Vamos voltar aqui na nossa meditação aqui, amor. O que eu queria ler para vocês agora, já falando um pouco mais sobre a ação, é o seguinte. Por que nós temos que trabalhar o nosso lado humano? Para você desenvolver coração de criança. Vocês viram a foto do João Gabriel que eu postei aqui no meu Stories hoje? Quem viu aí? O João Gabriel brincando. Gente, eu fico olhando para o João Gabriel, também para as outras meninas, né, aqui de casa, para as crianças, né, amor? Uhum. Eles adoram brincar aqui juntos e fazem uma bagunça. Quando você observa uma criança, a criança não tem preocupação. A criança só tem alegria. Pode ser que tenha uma tristeza ou outra, uma contrariedade ou outra, coisa de criança, mimimi de criança. Mas uma criança brincando expressa a alegria de um santo, né? Porque eles de fato são, né? Então, o coração puro, o coração totalmente voltado para experimentar o momento presente, o que é o dia de hoje, né? O que eu vou aprender hoje, o que está acontecendo agora. Criança não preocupa com o futuro e nem tem mágoa do passado. As angústias, as preocupações que entulham a nossa vida e que fazem a gente refém, em vez de ser protagonista da nossa história, né? As crianças não têm. E olha que curioso o que Jesus vai dizer no Evangelho. Quer ver? Mateus 19,14. Vou pegar aqui, pessoal, para vocês. Ó. Amor, você lê? Peraí. Oi? Não, achei que estava do outro lado. Mateus 19,14. Esse aqui, ó. 14? É aqui. Jesus, porém, disse: Deixem as crianças e não lhes proíbam de vir a mim, porque o reino do céu pertence a elas. E depois de pôr as mãos sobre as crianças, Jesus partiu dali. Então, olha o que interessante que Jesus disse aqui. O reino dos céus pertence às crianças. Que interessante. Olha outra passagem. Mateus 18:3. Mateus 18:3. Vou ler essa aqui, amor. Mateus 18:3. Diz assim, ó. Eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino do céu. Eu vou ler de novo. Eu lhes garanto, se vocês não se converterem
e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino dos céus. Quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como essa, é a mim que recebe. Então o que Jesus está dizendo para nós aqui? Que um coração de criança é o coração que consegue enxergar ele completamente. É um coração que consegue se entregar totalmente para ele, porque é livre das preocupações, é livre das angústias, porque confia. O João Gabriel não quer saber para onde eu vou. Ele não me faz pergunta. Eu falo para ele, vamos, filho. Ele fala, vamos, papai. Gruda no meu pescoço e vamos. Até na hora de tomar injeção. Ele fala, vamos, papai. Aí eu falo para ele, filho, agora nós vamos tomar injeção. Ele chora. Não quero injeção. E toma. Toma porque tem que tomar. E aí depois eu explico, filho, o papai está fazendo isso para o seu bem. Ele não entende o efeito, né, do que aconteceu ali. Ele não sabe por que ele está tomando, por que eu, que amo ele, estou fazendo ele passar por aquela dor. Mas ele confia. Ele sabe que de alguma maneira, aquilo que eu estou submetendo ele a passar, vai fazer bem para ele. Por quê? Porque ele tem coração de criança. E Jesus disse, se a gente não criar esse coração, dificilmente a gente vai entrar no reino dos céus. Tá bom? Para fechar, uma coisa importante, pessoal. Agora, para já ir caminhando para o final aqui, para não estender muito, eu não quero estender muito hoje. Eu estou moído de cansado, a Camila também. Então nós vamos ser breves. Qual que é o papo reto aqui? Você quer ter coração de criança? Você quer converter o seu coração integralmente? Ou você vai continuar fazendo de Deus 0800? Senhor, por favor, me proveja isso, me proveja aquilo. Dá uma solução nisso, Senhor. Eu não quero saber do Senhor. Eu quero saber do que o Senhor pode fazer por mim. Qual dos dois caminhos você quer? De conversão integral do seu coração e viver uma vida plenamente católica, plenamente orientada para o céu? Ou você quer viver ainda de 0800? Então agora eu vou começar a falar uma coisa para você. A primeira coisa que eu já falei isso outras vezes. Você tem que levar em consideração os seus hábitos humanos, tudo aquilo que foi entulhado na sua vida durante a sua vida. Não importa o que aconteceu, Deus te ama. Não importa o que vai acontecer, Ele te ama. O amor dele é incondicional, tá? Mas para isso, Ele te deu liberdade. Você pode fazer ou pode não fazer. Você pode escolher. Essa é a beleza de ser humano. Deus, quando olha um sapo, ele espera que o sapo sapeie. Quando ele observa o vento, ele sabe que o vento venta e que a maré mareia. Você não. Você pode escolher. Ele te deu livre-arbítrio para que você decida por ele ou por outra coisa qualquer. E ele faz tudo para te seduzir. Tudo, o tempo inteiro. Só que a gente não tem mais a visão de criança, de contemplar a presença de Deus na natureza, a presença de Deus no nosso corpo, a presença de Deus no relacionamento esposo-esposa, por conta de tudo isso que está agitado dentro do nosso coração. Então eu vou te dar agora 2 passos fáceis, simples, para você se comprometer, se você quiser seguir esse caminho. Tá? Porque aqui ninguém é obrigado a nada, né? Nem Deus obriga. Eu vou obrigar? Camila vai obrigar? Nem Jesus obrigou ninguém, né? Antes de falar para vocês, eu queria ler 2 coisas para reforçar isso que eu estou dizendo, gente, porque tudo que eu estou falando eu estou embasando. Não sei se vocês estão percebendo. Primeiro, Mateus 7:21. Vamos lá, amor. Mateus 7:21. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Olha aí. Esse é o primeiro versículo que eu queria que você meditasse. Mateus 7:21. Jesus usa uma palavra aqui. Uma palavra que me fez escolher esse versículo.
nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Ou seja, não basta você falar, você tem que agir. Quem põe em prática, põe em ação. Essa palavra que eu escolhi para falar para vocês, põe em prática, ação. Tem que agir, pessoal. Né? Quer ver outro? E a gente encerra as passagens, que eu já li todas as passagens para vocês hoje. Tá aqui, ó, Mateus 7,7. Esse eu decorei. Eu não gosto de decorar, não tenho essa habilidade de decorar, a minha memória é meio... Quer água? Vou beber depois. Deixa eu ler primeiro aqui que eu tô empolgado. Olha aqui, Mateus 7,7. Peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E aquele que bate, a porta será aberta. Mais uma vez, Jesus está dizendo que não basta só usar palavras. Senhor, eu entrego todo o meu coração a Ti. Aí sofre uma contrariedade do marido ou do chefe e não tem a capacidade de ver Jesus nele. Com os lábios, pessoal, nossos louvores são doces e são agradáveis a Deus. Mas é o nosso coração convertido, são as nossas ações humildes de serviço é que Ele espera de nós. Aí bate e receberá. A porta vai se abrir para você. Procurem. Ou seja, façam com ações, né? Vivam o Evangelho na prática. Tá bom? E eu quero contar para vocês agora a minha angústia. Deus, mas você não tem angústia, não? Se você tivesse uma caixinha daquela lá passando no stories de alguém, o que você ia colocar lá? Vocês já se pararam para perguntar isso, não? Qual será que é a angústia que o Mateus passa? Porque eu sou feito de carne e osso, igual vocês, gente, né? A Camila também tá cheia de angústia aqui, a gente é cheio de angústia. Dá um pix pra ele transferir, fica angustiado rapidinho. Amor, tem que transferir pra fulano. Gente, pronto. olha, o pix salvou minha vida, porque é muito mas ruim, mesmo assim é você muito não gosta, ruim ter não. que digitar nome, CPF das pessoas, né? O pix salvou a nossa vida, mas também não gosto, eu vou falar a verdade pra você, não gosta. Mas sabe qual é a minha maior angústia? Eu vou contar pra vocês agora. É saber que eu tenho que fazer algo e não ter um plano. Ah, Mateus, você abandona. Deixa Deus conduzir para você. Nós temos que ter plano. Mas não é para não preocupar com o futuro? Não a ponto de perder a paz interior. Mas a gente tem que planejar o futuro. Se fosse assim, a gente não poupava. Se fosse assim, a gente não educava as crianças. Vamos viver com as crianças no dia de hoje. Vende tudo, vamos embora para não sei aonde. Né? Isso é imprudência. Nós temos que nos preocupar com o futuro de uma maneira a planejar hoje para que as coisas aconteçam, né? Para que se a gente não tivesse que se preocupar, a gente não precisava agir para ser santo, né? E não precisava caminhar no caminho de santidade. Mas o que me dá muita angústia, pessoal, é não ter um plano sobre algo. Eu quero fazer uma coisa, então eu não tenho um plano sobre como eu vou fazer. Isso aí me deixa... A minha cabeça não para de pensar enquanto eu não desenho um plano, enquanto eu não ponho no papel um plano. Eu conheço essa armadilha da minha mente. Eu sei desarmar, mas ela está sempre presente porque é por conta da minha natureza, né? Eu sei deixar esse assunto na prateleira e viver o dia e não ficar esgotado e aquilo não drena a minha energia, mas eles vêm me incomodar, como se fosse um mau pensamento, ou como se fosse uma coisa perturbando a gente mesmo. Então eu gosto sempre de ter plano. Eu não sei se você é assim também, se isso passa um pouco na sua vida. Eu queria mostrar para vocês aqui agora um plano para você, que não entrou no Renova-me, porque você que entrou no Renova-me tem um plano bonitinho lá, né? Passo a passo, dia por dia, vídeo por vídeo, exercício por exercício. Tá tudo explicadinho lá e eu estou à disposição para tirar suas dúvidas. Então,
Quem entrou no Renova-me tem um plano mastigadinho, bonitinho, com um método que funciona. Já tem diversos testemunhos aqui no Instagram, no YouTube, depois vocês dão uma olhada. Mas para você que não entrou por algum motivo, eu queria deixar um plano com você. Então, qual é o primeiro passo do plano? 9 semanas da novena da confiança na providência, tá bom? 9 encontros conosco aqui. Vamos falar sempre, vamos rezar a novena como nós fizemos hoje. Vamos falar um pouquinho mais depois, tá bom? E agora a segunda coisa que eu queria falar para vocês. Dura menos do que 5 minutos por dia. Eu quero que você assuma um compromisso de hoje até o final da novena, daqui a 60 dias, deve dar um pouco mais, né? Que você vai assistir às nossas reflexões diárias do Evangelho. As reflexões diárias do Evangelho estão disponíveis para você meditar, para você ouvir, todos os dias. Mateus, eu não tenho disciplina. Eu não tenho disciplina para ouvir, eu não consigo ver. Meu irmão, primeiro, não dá rótulo para você mesmo. Se você disser que você não tem disciplina, ou que você é procrastinador, ou que você começa e não termina, você está se autorizando a fazer. Entendeu? Quando você furar, você vai falar, eu sou assim mesmo. Ah, eu sabia que eu era assim. Pronto, aí já justificou. Esquece isso. Você é filho do Deus Altíssimo, feito imagem e semelhança do Senhor. Você é capaz, você pode. E está aqui disponível, de graça, tá bom? É de graça. Todos os dias, eu e a Camila, a gente demora um tempo, né, fazendo as reflexões. A gente não escreve as reflexões, a gente traduz e grava e faz o videozinho. A minha irmã ajuda a gente a fazer o videozinho, a Flamínia ajuda a gente a traduzir. É um trabalho que é feito para disponibilizar isso para você. Então, o que eu estou propondo é que você, a partir de hoje, durante os próximos 60 dias, faça as reflexões diárias do Evangelho aqui com a Tenda São José. Como é que é a reflexão diária? A gente indica qual é o Evangelho do dia, então você pode ler o Evangelho se você quiser, se você tiver um tempinho a mais. Se você não tiver um tempinho a mais, tudo bem, põe um fone de ouvido e assista, são 5 minutos. A gente faz uma breve explicação, propõe uma reflexão e uma oração em 5 minutos. E você abastece seu dia. Entenderam? A gente ancora o dia no Evangelho. Aí, você fala assim para mim, mas Mateus, como é que eu faço para ter disciplina? É fácil. Faz um compromisso com alguém de você ter que contar para essa pessoa como foi o Evangelho de hoje. Combina com o seu esposo, com a sua esposa, ou com o seu filho, com a sua prima. Olha, todo dia nos próximos 60 dias eu fiz um compromisso de assistir diariamente a reflexão diária do Evangelho. Então eu vou te ligar para te contar. O dia que eu não te ligar, você me liga, porque você me cobra, eu não quero parar. O que eu estou propondo para vocês é que tenham contato com a palavra. E essa palavra transforma o nosso coração. Ela tem o poder, a capacidade de resolver todos os seus problemas. Ela tem a capacidade de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e de reverter tudo isso que nós estamos falando. Só complementar rapidinho, ó, as reflexões diárias é coisa de 5 minutos no máximo mesmo, e a gente lê um trecho do Evangelho do dia, e aí depois tem uma reflexão, que essa reflexão, como o Matheus falou, a gente traduz de um site católico americano, mas são reflexões assim de super fácil entendimento, e logo depois a gente faz uma pequena oração também. E assim, o que eu tenho feito? O que me ajuda também nessas reflexões? Porque além de gravar alguns dias, não é todo dia que eu consigo, a maioria das vezes é o Matheus, mas quando eu não gravo, mesmo assim, quando eu gravo ou quando eu não gravo, mesmo assim eu assisto. E assim, é sempre na rotina, né? Eu escutei ali, passou 5 minutinhos e já vou para a correria do dia a dia. Então, às vezes, aquilo fica vago. Aí, o que eu tenho feito? Eu tenho pego sempre uma palavra de ação dentro desse Evangelho, né? Sempre alguma coisa que me marca mais. Na maioria das vezes, uma palavra. Ou no dia é perdoar,
ou amar mais, ou fazer não sei o que, mas sempre tem ali uma palavra que fica mais forte para mim. E aí eu fico com aquela palavra em mente e tento praticar durante o dia, né? É uma dica aí também. Isso. Então, esse é o exemplo que a Camila está dando, é um exemplo que quem quiser fazer a mais, né? Quem quiser ler o evangelho inteiro, né? Quem quiser fazer a reflexão e depois rezar o terço. Olha, estão perguntando aqui, onde que eu encontro? Tá aqui no nosso Instagram, todo dia, tá bom? Eu deixo só do dia aqui para não ficar cheio de reflexão aqui, você ficar perdido. Então eu deixo só o do dia, eu apago. No máximo ficam 2 dias, mas eu sempre apago e vou jogando pro IGTV. Se você quiser assistir, você pode assistir no IGTV. Tem no YouTube, tem no Facebook, a gente posta em todas as redes sociais. Porque o difícil é fazer, né, gente? Depois postar é fácil, né? Pelo amor de Deus. E tem gente que passa e não vê, não assiste porque, não sei. Você tem que responder, mas você tem que fazer um compromisso. E o que a gente queria propor? Ao passar por essa reflexão, marca lá o seu dia 1/60. Amanhã, 2/60. 3/60. E assim vai até o final. Pô, escreve lá, né? Pra gente saber que você está acompanhando. Isso é uma maneira também de você dizer para nós, olha, Matheus, Camila, o que vocês estão fazendo aí tá legal, eu tô acompanhando. E aí, terça-feira que vem, a gente fala um pouquinho mais. Tá bom? Eu acredito que todo mundo vai se abastecer com a palavra. Como nós fizemos hoje aqui, gente. Olha que maravilha. Ó, nós passeamos sobre a palavra de Deus hoje. Trouxe para vocês uma reflexão e embasei a reflexão nas palavras de Jesus para fazer você refletir. Então toda semana vai ser assim, nós vamos rezar a novena da confiança. Quem ficar conosco até o final, eu vou disponibilizar essa novena no final, tá bom? Eu mando o arquivo para todo mundo que ficar conosco até o final, até as 9 semanas, tá bom? Então, era isso que eu queria propor hoje para vocês. Espero que todos saiam daqui com um alimento sólido para digerir, né? Você vai ter que fazer uma reflexão agora, você vai ter que pensar o que significa ter coração de criança, né? Que é mente fria, coração quente, que é isso que quer dizer coração de criança. Você vai ter que saber o que isso significa para você e como você vai fazer para chegar lá. Tenha um plano. Siga esse plano. Combine com alguém de te cobrar. Faz uma coisa interessante, olha aqui. Estabelece um horário no dia para você fazer. Porque a gente tem que combinar com hábitos que a gente já tem. Então, se na parte da manhã você tem o hábito de tomar seu cafezinho, faz assim, ó. Antes de tomar meu cafezinho, eu vou assistir a reflexão. Se eu não assistir a reflexão, eu não tomo café. Pronto. O hábito de tomar café é muito forte, vai alavancar o hábito de ouvir a reflexão. Você toma banho todo dia que você acorda? Então tá bom. Antes de tomar o banho, eu vou assistir a reflexão. Se eu não assistir a reflexão antes de tomar banho, então eu não tomo banho. Aí pronto. Aí como o hábito de tomar banho é tão forte, você vai assistir a reflexão. A gente tem que ser esperto. Nossa cabeça engana muita gente. Então a gente tem que sempre, né, colar hábitos novos em hábitos já existentes. Se você tem um monte de hábitos existentes, eu não sei quais são os seus hábitos de manhã, né, mas faça esse momento de oração de intimidade com Deus. E nesse momento, reflita o que está proposto ali, faça aquela oração e entregue seu coração a Ele. Se for para fazer oração de petição, né, que é 0800, faça depois, em outro momento, ao longo do dia. Eu aconselho você a fazer, tá, irmão? Não é para você parar de fazer, não. Deus ajuda a gente o tempo todo. Mas Ele quer mais do que curar você, do que te dar um novo emprego, do que te resolver sua vida, para que você seja feliz naturalmente. A felicidade dos filhos de Deus é sobrenatural. É um amor que transborda o nosso coração, que enche a nossa casa de luz, que enche a nossa vida de sentido. Independente de quanto a gente tem que fazer de exercício com as crianças, de estudar, de responder o chefe, de ir para o mercado, ir para a farmácia, o carro tem que lavar, e aqui estourou um cano, e ali arrumou não sei o quê, e o outro liga dizendo que está desesperado, enfim. Quando a gente está abastecido do amor de Deus, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu comentar um negócio Pode. Teve uma menina que perguntou, faz um tempo já, como é que a ordem para ler a Bíblia. Eu vi esses dias em algum lugar
Mas tem um site, eu vi no site da Canção Nova, o Padre Jonas, ele tem lá uma listinha de quais livros você deve começar a ler. Porque e o entendimento que eu também tive agora, que eu não pensava assim, eu achava que a Bíblia era um livro só, né? Teve uma época que eu comecei a ler a Bíblia do começo e atrapalhou tudo, a gente não vai conseguir, não vai ter consistência. A Bíblia não é um livro só. A Bíblia é como se fosse uma biblioteca que tem vários livros dentro dela. Então, cada parte da Bíblia, cada livro da Bíblia fala de uma coisa. Então, não são ligadas as histórias. Então, lá no site da Canção Nova, o Padre Jonas, ele passa uma listazinha lá por onde a gente começa. Eu sei que a gente começa pela primeira carta de São João. A gente tem que ler 2 vezes, porque ali na carta de São João, o que ele fala? Ele fala do amor de Deus por nós. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que saber sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia? É saber o amor de Deus por nós, é saber o que nós vamos ter ali dentro, né? Por onde nós vamos caminhar. Então, eu sei que começa por aí e depois tem um cronogramezinho lá que dá pra seguir, é bem legal. Eu vou deixar aqui nos stories pra vocês um arrasta pra cima com esse link que a Camila tá falando aí. Porque a sequência de entendimento da Bíblia não começa no Gênesis, começa na carta de São Pedro, né? São João, a primeira carta de São João. Então a gente deixa aqui pra vocês, tá bom? Pessoal, quinta-feira, força e coragem, 6h17 da manhã. Eu vou entrevistar uma aluna que conseguiu chegar no monte da cabeça fria e do coração quente. Ela vai contar um pouco para vocês sobre como foi a jornada dela. Josilene, vou falar com ela na quinta-feira, 6h17 da manhã. Acorda, que vale a pena você estar conosco para poder fazer pergunta para ela, pergunta para mim, e você vai acompanhar o bate-papo, porque ela vai contar um pouco da trajetória dela, quais eram os hábitos dela antes, como é que ela ficou agora depois. Ela vai contar tudo para vocês. Ela tá super empolgada com essa conversa e eu também. E você não pode perder, tá bom? Então, temos um encontro marcado na quinta-feira, 6h17 da manhã, força e coragem, tá bom? E na terça-feira que vem, segunda semana da Novena da Confiança, na intenção da nova turma do Renova-me, nas intenções que vocês estão trazendo, tá bom? E na intenção da Ana Luísa que está para chegar. Qual é a pergunta? Qual é o horário? Aqui, terça-feira, sempre 9h30. Tá bom? Força e Coragem. Força e Coragem, 6h17. Eu faço assim quebrado para você não esquecer. 617. Tá bom? E eu entro precisamente 6h17. Então, se você estiver se arrumando aí para ir para o trabalho ou estiver acordado essa hora, pluga comigo. Se você não estiver acordado essa hora, põe um relógio para despertar e acorda. Tá bom? Para você participar aqui, que vai ser uma conversa muito legal com a Josilene. Tá bom, pessoal? Então... eu tenho a impressão que a Vanessa é amiga dela, né, Vanessa? Eu tenho a impressão que você é amiga da Josilene, não é? Tem você e uma outra moça também, que são amiga delas, que entraram no Renova-me aí por indicação da Josilene. Eu sei que ela me contou. Então tá bom, pessoal. Deus abençoe vocês, excelente semana. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Uma santa e abençoada semana. Tchau. Deus abençoe. Até semana que vem. Tchau.